Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Tayle Mendoza. Eu sou uma venezuelana morando aqui no Brasil, que conta nos seus vídeos como é que foi morar num país socialista, sem liberdade de expressão. No vídeo de hoje eu vou estar contando para vocês as diferenças que tem no meu país, a Venezuela, com o Brasil. Seja do transporte, dos hospitais, dos supermercados e cada curiosidade que quando eu cheguei aqui no Brasil eu fiquei tipo chocada e eu percebi que no meu país as coisas estavam muito erradas. Então fiquem até o final do vídeo para vocês saberem do que eu tô falando aqui para vocês. Vamos começar com os transportes. Uma das coisas que quando eu cheguei aqui no Brasil, que eu fiquei tipo, mas meu Deus do céu, ó, olha a diferença tão grande. Foi o transporte urbano, como as pessoas conseguiam ter aquele acesso tão fácil ao transporte, se precisavam ir até o trabalho, até a escola. E no meu país, na Venezuela, tinha micro-ônibus e também daquelas perreiras que lembra no vídeo anterior que eu contei, que eles não têm um horário em específico, tipo que nem aqui no Brasil, que tem aquelas linhas com os horários que as pessoas sabem até que hora eles têm que aguardar no ponto e que sabem que o ônibus vai passar. Na Venezuela não é assim, lá não tem horário, daí quando passa um ônibus ele nem sempre para no ponto, porque quando tá cheio de pessoas, o motorista fica, sei lá, com medo que um monte de pessoas tentem entrar brigando, porque já não tem aquele respeito, né? Os ônibus normalmente tem 24 postos, mas não são 24 pessoas que vão subir no ônibus, pode ser muito mais o dobro disso, porque aí as pessoas procuram um jeito até sentar nas pernas das outras, ficar paradas, aguentando aquela pressão, porque são muitas pessoas encostando em ti, e era muito difícil. E também se você gosta de ter aquela privacidade e ficar meio que longe das pessoas, não vai para Venezuela, porque lá eu ficava muito chateada que na época que eu morava lá eu era estudante, então ficavam aqueles velhos, aqueles senhores irrespeituosos, ficando encostando das meninas, tentando pegar elas, tocar alguma coisa, daí era meio que complicado e no final não tem justiça. Daí se alguém faz alguma coisa com você errada, ficou assim, tipo, ninguém tá nem aí, entendeu? A gente que tinha que se defender, mas é muito triste e, enfim. Os ônibus aqui no Brasil eu gosto bastante, que tem até aquelas catracas, que tem o coletor, né, das passagens, fica aguardando para que a pessoa suba no ônibus. E tem aquelas passaginhas, são como tipo umas moedas vermelhas. Aqui tem, só que não sei se tem em outros lugares, eu acho que sim. E daí ele pega e você passa na catraca. Lá não, lá se você tem o dinheiro na mão, eles pegam assim bem, como que é? Agressivo mesmo. Daí vocês sobem, tipo, te empurram se for possível para você subir. Ai, meu Deus. É uma coisa muito que eu não consigo explicar. Vocês têm que meio que imaginar. Tipo, você quer subir no ônibus porque vai trabalhar, vai estudar. Daí vem alguém que tá atrás e, sei lá, fica te empurrando para você subir. Então, é muito... Eu acho que ainda acontece, né? Mas é desse jeito. Não tinha mais. Se tá passando um ônibus só, e você precisa chegar até o local, tem que subir aí, tem que buscar algum jeito de achar um espaço, mesmo que você tenha pagado. Outra das coisas que eu gosto bastante dos transportes aqui é a organização que eles têm, e também que são pessoas bastante respeitosas. Os motoristas só ficam dirigindo, eles não têm que nem falar com o público, nem falar com o coletor. E o coletor também é bastante respeituoso com o cliente, né, com os públicos. Mas lá não, lá o motorista é a pessoa que mais você pega ódio no dia. Lá, ó, ele fica raivoso porque tem trânsito, porque tá muito cheio, as pessoas ficavam brigando. Então imagina aquela situação que as pessoas
vivem ou viviam com aquela pressão, cada dia com aquela dor de cabeça, de pegar um ônibus e ainda mais de ter que conviver com aquele tipo de pessoas. Vamos comparar ou vamos analisar a situação dos hospitais, como as pessoas fazem para marcar uma consulta no médico lá na Venezuela. No caso de lá no meu país, a gente teria que ir num especialista privado. Você tem que pagar porque é muito diferente aqui. Aqui a gente marca uma consulta aqui no posto de saúde e você sabe que o dia agendado vai ter um especialista para você consultar e ele vai te dar tudo o que você precisa. Lá você fica com aquela incerteza, porque nem sempre tem médicos nos hospitais. Porque muitos deles escolheram emigrar, sair da Venezuela na busca de uma coisa melhor. Daí não tem muitos profissionais daquele ramo, tristemente, para atender as pessoas. Como eu venho contando, a dificuldade de achar as medicações. Aqui uma coisa que eu lembro bastante quando chegamos aqui no Brasil, que eu fiquei chocada, porque na época eu sofria de alergias ao pó. Daí eu ia consultar aqui, na época a gente morava em Roraima, aí eu ia consultar com minha mãe e eles me davam os remédios, as coisas que eu ia tomar, o médico me dava na farmácia do mesmo posto. O que lá não tem, lá você tem que, meu Deus, caminhar muito, procurar farmácias e se você achar o remédio, é o valor excessivamente caro. Então, é uma grande diferença que aqui tem aquele acesso aos remédios e lá não. Tristemente, lá tudo é comprado. Se você sofre de algum acidente lá na Venezuela ou mesmo vai passar por uma cesárea, você vai ter que comprar cada um dos instrumentos que até os enfermeiros vão usar. Tipo, se você precisa de luvas, daquelas luvas especiais, né? Tem que comprar desde as agulhas, o soro, o jerco, as luvas para as enfermeiras, aquelas vestimentas, batas, sei lá, brancas para... Meu Deus, você tem que comprar tudo, as gasas, os antibióticos, o álcool, de tudo que você tem que comprar. Daí é muito complicado mesmo, porque lá não tem aquele acesso, não tem a normalidade, né? Se tá no hospital público e você tem que ser internado, tem que passar por alguma cirurgia, o mais lógico seria que pelo menos aqueles especialistas tivessem agulhas, mas não que você tem que comprar para ser operado, entendeu? Então é uma diferença muito grande que tem de lá na Venezuela, daqui do Brasil, que aqui tem aqueles acessos, que você tem aquele direito, né? Lá não, lá você tem que pagar. Outra das características que eu queria contar para vocês é a higienização dos espaços. São higienizados, são limpos. Lá na Venezuela não, tudo é muito insalubre. Aqui no caso, a gente já visitou ou foi visitar pessoas no hospital e é muito limpo. E as enfermeiras, os médicos, mesmo a gente sendo estrangeiros, eles nos tratam com aquele carinho, com aquele respeito, que, meu Deus, eu ficava muito chocada, parecia uma clínica. Um hospital aqui, um posto de saúde, no estado que está limpo e com aquelas pessoas tão profissionais, lá na Venezuela seria uma clínica que você teria que pagar muito dinheiro mesmo para receber aquele trato. E falando um pouco também da higienização tão importante, né, daqueles espaços, na área de emergência na Venezuela, era muito insalubre mesmo, tipo, as pessoas não tinham cuidado, as pessoas da limpeza, os enfermeiros com os pacientes não estavam nem aí do que acontecia. Não fui eu que vi aquela cena, mas minha mãe já me contou e minha tia, diversas pessoas que tiveram a oportunidade de entrar na emergência para visitar, tinha aqueles pacientes com queimaduras, pernas e aqueles gusanos, aquela coisa desumana, aquele fedor, porque tinha uma perna queimada que não estava sendo tratada no momento, na hora,
e aquele começava a evoluir, né? Então ficava aquele fedor e ficava aquela cena complicada e tenebrosa, né? Então imaginem aquela cena tão triste, tão desumana mesmo, porque, ó, o governo que não baixa recursos para o sistema de saúde pública. É por isso que está acontecendo tudo isso. É por isso que naquela época a gente tinha medo de ir no hospital, se minha mãe tinha pressão alta, se eu tinha, sei lá, qualquer dor no corpo, eu não queria ir no hospital. É por isso que eu sempre falo que na Venezuela as pessoas ficam com medo de ir no hospital, porque entra com uma doença e pode sair com outra pior. E por isso que a situação na Venezuela continua tão crítica. Por quê? Porque o governo fica roubando as coisas do povo, fica se enriquecendo do petróleo. Vocês acham que eles ficam exportando coisas para ajudar a população? Não, eles ficam guardando nas contas bancárias deles. É por isso que eles ficam multimilionários e continuam ainda no governo, porque ninguém tem a oportunidade de tirar ele. Agora vou falar um pouco do supermercado, dos produtos. Como é que eu vivia na Venezuela se tem aquelas coisas básicas? Eu vou dar um exemplo dinâmico aqui para vocês que aconteceu comigo por muito tempo. Que imaginem que vocês têm que ir para a escola ou para o trabalho de manhã cedo, ok? Daí vocês acordam e vão escovar os dentes e olha a surpresa, não tem pasta dental. O que vocês fariam no caso? Não tem dinheiro para comprar porque é muito caro. Daí o supermercado vai estar fechado e não tem, pois não tem. E se tiver é aquele produto da China, porque lá os supermercados, a maioria das coisas, os supermercados, os produtos chegam da China e são muito ruins, muito ruim. O mais barato, a pior qualidade, são os produtos que chegam lá na Venezuela. Daí, se você não tem pasta dental, no meu caso, o que eu fiz, eu pegava minha escova de dente, botava sal, limão ou bicarbonato e escovava meus dentes. Não tinha outro jeito. Daí ficava aquele dor, né? Porque é uma mistura muito forte. Mesmo assim, eu fiz bastante, porque não tinha pasta dental. Uma coisa que aqui você pode ir no supermercado e compra. Lá não, lá era muito caro. Até os absorventes eram muito caros. Eu acho que atualmente um pacote de absorvente de 8 unidades está em $1 ou um pouco mais de $1, que é caro para eles. Coisas tão básicas assim você não tinha acesso. Então imagina para as coisas que eram um pouco mais caras. Era totalmente impossível pensar em fazer uma compra mensual no supermercado. Tipo, não tinha. Se você recebia alguma coisa e precisava, tinha que ir na hora, porque no outro dia a inflação poderia ter subido ainda mais e o produto e o valor ficar mais caro. Aí, um ovo, a gente fazia milagre para comer 3 pessoas. Imagina, meu pai, que tem quase 1,80 m, 1,78 m, não lembro. Aí não sei bem, mas imagina um homem daquele tamanho. Minha mãe, que também não é pequena, ela é bem alta. E eu que era uma adolescente, estava começando na adolescência, estava crescendo, precisava me alimentar. Imagina 3 pessoas com um ovo mexido para tomar o café da manhã, para fazer o café da manhã. E ainda assim a gente conseguia comer alguma coisa. Outra das coisas que eu vi que aqui tem coisas que os pobres fazem, que lá na Venezuela somente os ricos fazem. Tipo, o arroz e ovo frito. Lá não, lá era muito caro comprar um ovo, a gente não. Arroz, ovo, assim, feijão de pobres, não, meu Deus. Essa aí é coisa da classe média ou alta. Lá os pobres, mandioca, sardinha, abóbora também. E o mais barato. Pé de galinha. Pé de galinha também, a coisa mais barata que tinha nos mercados, nem no supermercado. Já era nos mercados.
e as pessoas conseguiam comprar aquilo para se manter. Agora vou tentar comparar a educação e as escolas, o que a gente tinha nas escolas. Porque, como vocês sabem, eu fiz o ensino médio aqui no Brasil. Lá na Venezuela não consegui concluir. Então, eu tenho já a minha experiência aqui com os estudantes brasileiros, como que é o processo, que eles têm aqui acesso. E eu também tenho as ideias do que acontecia lá. Então, lá na Venezuela não tinha refeitório. E se o governo entregava certa quantidade de comida para que as pessoas da cozinha cozinharam, né, para os estudantes. Mas a gente tinha que levar um plástico, um envase, não sei como é que é aqui, para receber a comida. Aí levavam os líderes das turmas, levavam em containers para a cozinha e daí voltava nem cheio, menos da metade de comida. A maioria das vezes era arroz com lentilha, feijão, aquele feijãozinho verde pequeno, ou um tipo de sopa misturada com outras coisas, que era bastante, sei lá, mas esse era o tipo de comida que tinha na Venezuela. E antes disso, acho que foi no 2017 que eu estava na aula de matemática. Daí entrou um pessoal avisando que a gente ia receber o almoço. Olha, aqueles guris, aqueles meninos da turma ficaram muito felizes. A gente, ó, que ia ter frutas e demais. Daí, pouco depois, entraram, foi com um container de batatas sujas. Batata, tipo, batata que você compra e nem no supermercado. Porque, por exemplo, aqui no supermercado você consegue aquelas batatas limpas. Lá não, eles, sei lá, recolheram as batatas e levaram para os meninos. Daí foram com containers de batata. Pelo menos essa aqui tá limpa, gente, ó. Essa aqui tá limpa. Lá, as batatas que aquelas pessoas levaram para os estudantes estava suja. E levaram também melancia. Nenhuma das verduras estavam cozidas. Tudo era para cozinhar. Daí imagina, eram 11 horas da manhã, eu acho. A gente tinha que aguardar porque tínhamos o horário na tarde também. E aí eles deram aquela comida sem cozinhar, ou pelo menos que tivesse uma batata fervida. Não, eles levaram aquela coisa suja. E uma melancia, que a melancia assim, ó, todo mundo ficou doido comendo aquela melancia. Eu lembro bastante bem. Mas essa aí eu senti que era uma piada, sabe? Que eles estavam brincando com a gente. A gente tava pensando que ia receber uma comida. Mas não, eles levaram umas batatas sujas e um troço de abóbora pra gente cozinhar. Cozinhar como se a gente tinha que aguardar para continuar estudando no horário da tarde. Eu fiquei tipo, eu sou uma piada para você, sabe? Eu chateada mesmo, mas fazer o quê, né? A gente não tem como reclamar das coisas lá. Lá não tem jeito. Se você recebeu isso aí, você dá gratidão e continua para frente. Aqui no Brasil, agora passando daquela parte da Venezuela, aqui no refeitório da minha escola em São Paulo, porque eu morei em São Paulo, eu lembro que na primeira vez, eu vou falar do primeiro dia que eu fiquei naquela turma. Daí minha amiga, Gabriela, que era na época, aí ela me levou junto, olha, vamos pro refeitório que a gente vai comer agora, era 9h30 da manhã. Daí eu, tem comida agora? É tipo um lanche, nem era o almoço, porque eu estudava o matutino, tá? Aí eu fui junto com eles, porque tínhamos um grupo, eles me acolheram muito bem. E tinha cuscuz, era uma filha não tão grande assim, a gente recebia um pratinho com cuscuz, com tipo de... Era como uma sopa, mas era cuscuz com milho e com frango desfiado, uma coisa muito chique. Eu pensei, oh, meu Deus, me sinto num restaurante, sabe? Daí eu recebi, sentei com eles, tinha pão, tinha até suco, tinha em copos suco e tudo demais.
Aí se os estudantes tinham vontade de repetir, de comer novamente, eles tinham a oportunidade de se formar novamente na fila. Daí eu ficava pensando, eu ficava um pouco triste, tipo, enquanto eu tô aqui, sentindo aquela normalidade, aquela normalidade, lá na Venezuela está acontecendo uma coisa totalmente diferente. Tem aqueles estudantes magros, Que sempre tem sim, fome. que falavam sempre que tinham fome, sabe? E eu tô aqui sentindo uma normalidade que deveria ter cada escola, mas tristemente na Venezuela existe a Venezuela é classista, tipo, tem elite, alta, média e os pobres são o povo que mais está sofrendo, tristemente. As escolas públicas, os hospitais públicos, tudo o que for daquele povo que não tem os recursos, porque não existem oportunidades para a gente, para as pessoas, que fica naquele esquema que é o mais precário, lamentavelmente, né? Então, houve uma parte daquela experiência que, apesar de ser feliz, né? Porque eu saí do meu país, estava vivendo uma coisa melhor. Por uma parte, eu também sentia uma tristeza enorme, porque eu não teria a oportunidade de compartilhar com aqueles amigos que eu deixei, com aqueles companheiros que eu tinha, que precisavam bastante, porque eles precisavam bastante. Eu não ia conseguir contar para eles, ou pelo menos ensinar como é que é uma normalidade, porque lá não tem normalidade, não tem. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que, uau, tudo estava muito errado. Eu, tipo, abri os olhos, sabe? E agora é que eu fico falando, né? Tentando comparar para que vocês entendam como é que é a vida de lá e a vida daqui. Agora chegou o momento que vocês mais amam, a hora dos salves. O primeiro salve, gente, vai ser para Deusuíta Oliveira, que mora em Brasília. Ela é de Brasília. Um grande abraço, um beijo para você. Muito obrigada pelos comentários, amamos vocês. Também tem um salve para Romildo da Silva, da cidade Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte. Olha só. Muito obrigada por estar aqui conosco. Mandamos um grande abraço para você. Também tem um salve para Simeão Cardoso. Tomara que eu tenha pronunciado bem o nome de vocês, tá? Se não, me corrigem aqui nos comentários. Muito obrigada por estar aqui conosco. Mando um grande beijo, um grande abraço para você e gratidão mesmo. Também tem um salve para Ricardo Cordeiro. Muito obrigada por comentar. Mando um grande beijo para você. Também tem salves para Mário Luiz Alves da Silva, de Fortaleza, Ceará. Tem um salve também para Adriano Carvalho, de Araçatuba, interior de São Paulo. Muito obrigada por estar aqui e por assistirem nossos vídeos. Mandamos um grande beijo, um grande abraço para vocês e que Deus abençoe vocês, cada um de vocês que está aqui conosco, tá? Tem o último salve, mas não o menos importante, né? Porque eu canso. É para Jeremias Dias da Silva. Mando um grande abraço, um grande beijo para você. Beijos. Beijos para vocês tudo que não foram aqui comentados, que eu não consegui dar uns salves. Vocês sabem que o carinho é o mesmo. E sentimos muita gratidão por a gente estar até aqui, né? Porque é um grande alcance para nós, que já temos 1000 inscritos e ainda continuamos na luta pelas horas de reproduções, mas muito obrigada mesmo, porque a gente conseguiu muita coisa em pouco tempo. Gratidão, que Deus abençoe cada um que está aqui assistindo esse vídeo. Não esqueçam de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal, de compartilhar para que essa mensagem, essa história chegue para muitas pessoas mais que precisam conhecer. Muito obrigada e até uma próxima.